No quadro A Vaga é Sua de hoje, vamos saber mais detalhes sobre a profissão babá. Além de gostar de crianças, essa profissional precisa também estar preparada para atender às necessidades dos pequenos, como dar banho e cuidar da alimentação. E a procura para se especializar nessa função cresceu. Confira na reportagem. Um olho no Bruno e outro no Arthur. Cléo não pode vacilar, principalmente quando a mãe dos bebês precisa sair para o trabalho. Mas ela vai com a certeza de que estão em boas mãos. Foi a estratégia encontrada para dar conta dos gêmeos e do filho mais velho. Quando se veio a notícia de gêmeos, né, no início da gravidez, então foi uma coisa que a gente foi se preparando, eu e meu marido, para ter uma pessoa nos auxiliando. Então, pouco antes deles nascerem, a gente contratou a Cléo e para justamente acompanhar no finalzinho dessa gestação e cuidar, nos ajudar com os dois. Cuidar dos filhos dos outros exige muita responsabilidade. Por isso que essas mulheres se inscreveram para o curso de babá profissional. Porque, segundo a instrutora, não basta gostar de crianças, tem que saber as técnicas para dar banho, alimentar e socorrer quando necessário. Quando a gente entende o processo de cuidar do bebê, a gente lidar melhor com as situações que são inúmeras nesse período. Então, é um diferencial, uma babá mais aprimorada, mais qualificada. Nesta agência, a procura de candidatas a babá aumentou. Uma profissional com experiência ganha em média R$ 1.200 por mês, fora os benefícios. Carteira assinada, horas extra, adicional noturno, 10º, seguro-desemprego, enfim, tudo que uma profissional doméstica tem, a babá também tem. Essa é a categoria dela. A Cleiciane sempre cuidou de crianças mais velhas. Agora aprendeu a lidar com bebês mais novinhos. Eu aprendi como dar banho recém-nascido, né? Pegar, virar de bruço, molhar o corpinho, segurar a mão aqui, não muito forte, mas segurar um pouco. Não pôr muita água, porque a criança sabe como é que é. Pode escorregar, ainda é pequenininho. Aí tem que deitar ele, né? Virar a cabecinha dele, dar banho nele, lavar bumbumzinho. Aí depois virar ele com cuidado, colocar a cabecinha, lavar as partes íntimas da criança com cuidado. Ter a unha sempre bem cortada para não arranhar a criança, né? E, enfim, pegar a criança e tirar e levar onde ela quer, para trocar fraldinha, para passar pomada, deixar ela prontinha para a sonequinha dela. Cléo também fez curso, tem paciência e cozinha como ninguém. Só tem uma coisa que ela não sabe: controlar a saudade dos gêmeos. Para ela, esse é o único ponto negativo da profissão que escolheu. Chega o final de semana, eu já fico com meu coração assim apertado, com medo que eles esqueçam, assim, que eu chegue na segunda-feira, eles não olhem pra minha cara. Já fico assim, se ela vai com eles doentinhos, ela fica preocupada, pensando nele. É, eu fico nervosa. Quando tiver que tirar férias? Ah, eu não sei não. Que gracinha. Olha, quem mora aqui na nossa região sabe que dormir em rede é um costume comum do amazonense. Tem gente que mesmo com cama em casa não deixa a rede por nada, não é mesmo? Mas será que esse hábito faz bem à coluna? Os repórteres Rosiane Chagas e Carlos César foram atrás dessa resposta pra gente. Vamos conferir. Ela é queridinha do amazonense. Nas viagens de barco pelos rios da Amazônia, reina absoluta com sua diversidade de cores e tamanhos. A rede é unanimidade por aqui. Todo dia a gente vende corda, todo dia. Para quando tá bom o movimento, a gente faz 100, 150 de corda, entendeu? Até chegar em casa, sempre rede. Na casa da dona Delza, a rede também é a preferência. Aos 64 anos, ela mantém o costume de dormir na rede, mesmo tendo uma cama no quarto. Eu deito na cama para assistir televisão, às vezes para deitar mesmo. E, assim, quando eu me acordo, que se eu for de noite que eu cochilar na cama, quando eu me acordo eu venho para a rede. Eu, às vezes, fico até pensando assim, eu não sei por quê. Porque eu podia já ter me acostumado a dormir na cama, né? Mas a pergunta que não quer calar: dormir nela prejudica ou não a coluna? Essa não é uma resposta tão simples, porque a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Em primeiro lugar, é a questão cultural. Isso a gente não pode retirar de ninguém, isso faz parte, é inerente da pessoa. E o costume. O costume, você sabe que é uma coisa muito forte. Então, se a pessoa dorme há 10, 15 anos numa rede, ninguém vai conseguir mudar isso.
Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Pará tem chamado a atenção. Foram feitas análises com cerca de 500 mulheres de idade entre 30 e 60 anos que dormiam em redes e em camas. De acordo com o coordenador da pesquisa, Jean Clain, os resultados têm surpreendido. A incidência de dor nas costas é menor naquelas pessoas que têm o hábito de dormir em cama do que dormir em rede, do que aquelas que dormem efetivamente em cama. E isso é uma coisa que, de fato, chamou a atenção, porque quando a gente iniciou o estudo, a gente imaginava que era justamente o inverso. Uma vez que existe uma série de estudos, uma série de recomendações de como você deve dormir na cama. O estudo reflete a situação da dona Delza, que sempre dormiu em rede. Ela conta que nunca sentiu dores nas costas. Por incrível que pareça, eu não tenho dor nas costas. Eu tenho dor no joelho por causa da artrose. Mas dor nas costas eu não tenho, graças a Deus. Nem nas costas, nem no pescoço. Eu tenho no joelho e nas pernas. E às vezes no braço, eu acho que é por causa da hidroginástica, não sei. Mas são necessárias algumas recomendações, como armar a rede em uma parede segura e tomar cuidado para não haver quedas. Eu acho que tem que ter os cuidados necessários de ter uma segurança para dormir na rede em relação à fixação na parede. Tem que ser uma parede de tijolo, de concreto, né, bem fixada. E os cuidados gerais na vida fora em relação a isso. Atividade física regular, manter um peso adequado. Bom, poucos hábitos são tão eficientes para melhorar a saúde como o de dormir. Fortalece a memória, ajuda a controlar a hipertensão e diabetes, diminui riscos de doenças cardiovasculares e até mesmo previne obesidade e depressão. Mas para conseguir todos esses benefícios, só tendo uma noite muito bem dormida. E por incrível que pareça, a posição que você dorme influencia diretamente nesses casos. Para esclarecer mais sobre esse assunto, convidamos o ortopedista Leonardo Guedes, com quem eu vou conversar agora sobre esse assunto. Olá, seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente já acabou de mostrar aí sobre a questão de dormir em rede, a melhor posição e de que forma isso pode ou não prejudicar a coluna. Agora, quem dorme em cama, existe uma posição mais indicada para dormir? Tem gente que dorme de bruço, de costas, peito para cima, de lado. Tem alguma que a gente possa apontar como a melhor forma ou varia muito? Bem, a posição ideal para dormir é a posição que a gente chama de posição fetal. Como seria isso? A pessoa dormindo de decúbito, no caso lateral, deitado de lado, e utilizando 3 travesseiros. Um para a cabeça, um para ficar entre as pernas e o outro na qual você fica abraçado. Esses travesseiros vão ter a função de quê? De poder manter um alinhamento da coluna quando eu estiver de lado. Eu mantenho o eixo horizontal. Quando você está em pé, a coluna é reta, então quando eu tenho que ficar deitado, que eu fico bastante tempo nessa posição quando estou dormindo, eu também tenho que manter esse alinhamento da coluna. Então essa posição vai me ajudar a manter isso. A gente separou algumas imagens aqui de pessoas dormindo, né, para mostrar qual seria a melhor opção. A gente tem a posição 1, 2, 3, 4 e 5. No caso, a 3 ali, em que aparece uma mulher dormindo com o travesseiro entre as pernas, seria a opção mais indicada? Seria a mais indicada. Ela tem um travesseiro que vai manter o eixo da coluna do pescoço, da coluna cervical. Vai ter um travesseiro entre as pernas, que também vai manter esse alinhamento. Falta só o travesseiro abraçado entre os braços, que ajuda a relaxar a musculatura do ombro que estiver em cima, né? No caso da posição 1, que o paciente deitado de barriga para cima, a questão é que você causa uma sobrecarga depois no tempo da musculatura da coluna também. O pescoço principalmente ali, né? Sim, porque nesse caso é um travesseiro que ele é maior do que o necessário, então você acaba subindo a coluna do pescoço, a coluna cervical, né? A escolha do travesseiro é importante, mesmo dormindo de lado, porque eu não posso ter um travesseiro que afunde, senão a cabeça vai ficar para baixo, e não posso ter um travesseiro muito alto, senão vai ficar para cima. Eu tenho que ter um que ele acomode o espaço justamente entre a minha cabeça e o espaço da cama. Então, não existe travesseiro ideal, nem colchão ideal. Quando fala colchão ortopédico, travesseiro, NASA, você tem que ver o que é melhor para você. Né? O que é melhor para mim vai ser relativo. Por exemplo, Exato. Tem o travesseiro com penas, tem o com espuma, tem vários modelos. E nesse caso, tem que ver o que melhor se adapta a você. Exatamente. O melhor modelo ele é individualizado. Então, tu tem que ver o peso da pessoa, a densidade do colchão, como disse, o tipo do travesseiro.
Esse travesseiro, o ideal é que você troque a cada 2 anos, porque, querendo ou não, ele vai afundar, ele vai ceder, e também tem um acúmulo de ácaro, de bactérias, que também pode levar a outras doenças. O ato de dormir, você tem que dormir de uma forma mais adequada, que você fique mais confortável. Tem vezes que é difícil para a pessoa dormir de lado, dorme de bruços, dorme de costas. Quando a pessoa nova, se ela faz exercício, não vai ter problema, ela vai acordar bem, vai acordar disposta. Mas com o passar dos anos, com essa sobrecarga, principalmente se o paciente for sedentário ou obeso, ele vai ter dores. E aí o sono que era para ser algo confortável, gostoso, revigorizante, vai causar dor. Não vai ser algo agradável mais. Entendi. Então o ideal é que a gente durma com 3 travesseiros. Exato. Hoje nós já temos travesseiros que eles tentam moldar o corpo, principalmente esse que você segura aos braços, né? Para encaixe na cabeça, entre as pernas também, mas não precisa ser esse tipo de travesseiro. Pode ser... acaba sendo mais caro, né? Exato. Tem que ser o travesseiro que seja ideal, que ele, no caso do pescoço, ele mantém esse espaço entre a sua cabeça e a cama, e um entre as pernas, para proteger, justamente separar os joelhos, e o outro para os braços, para relaxar a musculatura do ombro. Hoje os colchões também, existe um mercado que oferece uma variedade enorme, né? Tem os colchões mais simples, só de espuma, tem com molas ensacadas, tem um da NASA, tem vários tipos de colchões. Também essa questão individual, a indicação vai depender de cada corpo, se tem algum tipo de problema na coluna ou não? Sim, a escolha do colchão também é individualizado. O pessoal chega assim, doutor, qual é o melhor colchão ortopédico? Veja bem, colchão ortopédico foi um nome que deram para o colchão, não foi o ortopedista que foi lá, estudo e fez isso. Você tem que verificar a densidade. A densidade vai ser a capacidade do colchão manter uma firmeza, uma resistência em relação ao seu corpo durante aquele tempo de sono. Então, o ideal é que seja um colchão firme, que você não afunde, justamente para não deixar a coluna torta, né? Tem muita gente que tem dor na coluna e refere ao colchão. O que é que ele faz? Vai comprando colchão mais duro, até se sentir confortável no chão. Por quê? Porque o chão está mantendo a resistência, que é algo que a musculatura já está insuficiente e não aguenta. Então, também, não é só trocar o colchão. Se eu estou com dor nas costas, além de arrumar o colchão ideal, eu tenho que ir com o ortopedista, fazer um tratamento fisioterápico, se for necessário, para poder ter uma musculatura boa. Eu preciso de músculo bom quando for dormir. No caso, sentou no colchão, deitou, levantou e ficou a marca do corpo, não é indicado? Não é indicado. Ele já está cedendo e se ele afunda, você vai deixar a tua coluna torta. Coluna torta, vai forçar, vai ser igual a dor. Agora, o que acontece com muita frequência é você dormir numa posição que é confortável para você e no meio da noite, involuntariamente, essa posição muda. Isso pode trazer consequências? Tem alguma forma de tentar voltar para essa mesma posição ou quando virar, ficar numa posição semelhante? É assim, a gente dorme durante a noite, dificilmente você acorda na mesma posição que você dormiu. Mas o corpo ele tende a mudar para conseguir uma posição mais relaxada, né? Ele não faz isso de forma aleatória, é algo inconsciente, mas que é para trás de um conforto. Então, se eu durmo de um lado, querendo ou não, vou forçar, por exemplo, o ombro que está baixo. Muitas vezes você acorda com dor nesse ombro. Uma forma do corpo se defender é o quê? É jogar o corpo para o outro lado. Então, muitas vezes, quem é acostumado a dormir de lado, quando ele se vira, ele vai virar para o outro lado. Ele não vai ficar de barriga para cima nem de barriga para baixo. E já quem dorme de barriga para cima ou para baixo, dificilmente ele vira de lado para dormir. Então, é algo que tem que ser trabalhado, é mais difícil, teria que ir atrás de um especialista da área. Mas o corpo em si ele é inteligente, ele tenta procurar a posição mais confortável. E ele só vai atrás da posição mais confortável quando o meu corpo está reclamando de dor. Em relação além dessa questão de postura no momento de dormir, da melhor posição, o ambiente em que você dorme também influencia bastante na qualidade desse sono, seja pelos ruídos, pela iluminação. O ideal é que seja um quarto totalmente escuro. Tem alguma recomendação nesse sentido? Assim, o sono tem que ser algo, vamos dizer, para recuperar energia. Tem que ser um negócio calmo. Isso também varia muito de pessoas para pessoas, né? Lógico que um quarto com um ambiente todo escuro, sem som e com um colchão e travesseiro adequado, vai te facilitar o seu sono. E isso vai variar de pessoas para pessoas. Tem pessoas que precisam de 6 horas de sono, tem pessoas que precisam de 12 horas para atingir o mesmo nível de energia. Tem pessoas que conseguem dormir com barulho, com luz clara, e tem gente que um pouquinho de luz já acorda. Então isso também varia muito. Então, se eu não consigo dormir com luz, o ideal é que o meu quarto seja totalmente escuro, né? Se barulho me atrapalha, o ideal é que o meu quarto esteja preparado para não ter som. Isso vai me facilitar também no sono bom, porque o sono eu tenho as fases, e a fase que vai me ajudar na recuperação, ela não pode ser atrapalhada.
Ideal, então, independente da quantidade de horas, são as horas com qualidade, né? Exatamente. O sono é algo individualizado. Então, o meu colchão, o meu travesseiro, o meu quarto, talvez não sirva para você. Ok. Muito obrigada pelas orientações, pela dica. Nós recebemos hoje o Leonardo Guedes, que é médico ortopedista, para trazer essas dicas que fazem bastante diferença no dia a dia, na hora de você dormir. É algo que, com certeza, muda o seu dia como um todo. Se você teve uma boa noite de sono ou não, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, agradeço. Tenham todo mundo um bom dia. E olha, agora a gente faz o intervalo e volta daqui a pouco. Nós temos a interação ao vivo com a Rádio A Crítica. Micaele Cevalho e Adeilson Albuquerque trazem informações. A gente também tem dicas de emprego para você. Não saia daí que eu volto já já.